O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cláudia Sheinbaum é a primeira mulher eleita presidenta do México. Bem, Silvia, esse é o principal assunto, né, do nosso bloco nessa semana e de um programa que está recheado, né, de eleições. Os 3 principais blocos do programa a gente comenta eleições ao redor do mundo e aqui na nossa quebrada latino-americana nos toca as eleições mexicanas, né, um dos principais países da região e cujas eleições, né, são de 6 em 6 anos. Então é difícil da gente falar, né? É um grande evento, de fato, assim como foram aí as da África do Sul e da Índia, né? Que eu imagino que você tenha tratado. Isso, foram nos outros 2 blocos, além de outras eleições pelo continente europeu também. Grandes eleições, a do México é uma enorme democracia, né? Enfim, fica um pouco a dúvida, você fala presidente ou presidenta quando é mulher? As duas formas são corretas, né? São corretas, mas eu acho que se estabeleceu nos últimos tempos que quando é de esquerda é presidenta. Né? Tem essa questão ideológica também. Mas eu penso um pouco pelo Milei aqui na Argentina, por exemplo, que todo mundo ele chama de... Não tem linguagem inclusiva do parte dele. Então ele fala a ministro, a secretário. Daí é provocativo mesmo. É provocativo. Mas enfim, temos Cláudia Sheinbaum, primeira mulher eleita presidente do México. Estava conversando com um amigo meu mexicano esses dias e falou: a gente elegeu uma presidente mulher antes dos Estados Unidos. E é um pouco o sonho da Hillary, né? Que encara na Cláudia. E foi uma vitória acachapante, né? A gente imaginava, né, que ela era a favorita, pelo que indicavam as pesquisas. Inclusive, muitos institutos foram criticados, né, por duvidarem, né, de uma vitória com ampla vantagem dela, né? Sobretudo o Atlas, né? E ela acabou vencendo em 31 dos 32 estados do México, né? Lembrando que o nome do país é Estados Unidos Mexicanos, e ela só perdeu em Aguascalientes, que fica ali na região central do país, né? No qual teve a vitória, né, a sua principal concorrente, a Xochitl Gálvez Ruiz, né, que não é natural de Aguascalientes, ela é de Hidalgo, né, onde fica a cidade de Pachuca. Sim, não, a vitória da Cláudia Sheinbaum foi realmente arrasadora, como você mencionou, e além dessa expressiva diferença com relação a Xochitl Gálvez, a Sheinbaum também conseguiu uma maioria muito qualificada, né, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, inclusive uma votação ainda melhor do que na gestão do seu padrinho político, o Andrés Manuel López Obrador, que está no cargo agora, né? Então... e lembrando, né, que como no México não temos reeleição, acaba referendando o governo do AMLO, né? Totalmente, acaba sendo uma espécie de referendo, né? E ela vai ter as ferramentas na mão para de fato, enfim, fazer transformações, alterar a Constituição. É uma coisa positiva por um lado, porque ela chega com bastante poder e ela, enfim, foi eleita pelos mexicanos, não vai ter esses enfrentamentos com o Congresso, que têm sido comuns aqui na América do Sul, principalmente. Porém, por outro lado, há uma preocupação ali sobre os pesos e contrapesos da democracia, né? Se ela vai encarnar essa espécie de populismo de esquerda do AMLO, ou se ela vai ter um governo um pouco mais ponderado, enfim. São coisas que a gente vai ver a partir de outubro, quando ela toma posse, né? Tivemos uma pequena baixa, né, na participação, caiu cerca de 2,4%, né? No total foram 61,0,4 eleitores habilitados que foram às urnas, né? O que
representa pouco mais de 55 milhões de eleitores, sendo que os votos válidos foram na casa de 54 milhões e meio, né? Desses, a Claudia Sheinbaum teve 35 milhões 923 mil, enquanto que a Schottley teve 16 milhões e meio e o Jorge Álvarez Maynés teve 6 milhões e 200 mil votos, né? Ele que era o candidato do Movimento Ciudadano, enquanto que a Schottley representava o PAN em aliança com o PRI, né? Duas das legendas mais tradicionais do país. Sim, sim. Uma coisa interessante com relação a isso, a essa votação tão expressiva, é que também é uma forma de desgastar o poder que tinham os partidos tradicionais do México, né? O PRI, Partido Revolucionário Institucional, e o PAN, que é o partido mais conservador da Aliança Nacional, né? Que foram rivais políticos até ontem, né? E para tentar vencer a Claudia Sheinbaum, se uniram com uma oposição aí meio de direita, de centro-direita, ou seja, o PRI totalmente descaracterizado e o PAN dando espaço ali para que o PRI tome parte da sua influência. Ou seja, os dois partidos se desgastam e saem bastante derrotados dessa votação, né? Isso. E apesar, né, das declarações do AMLO de que foram as eleições mais limpas do México, tivemos, né, registros de incêndios e roubos de urnas, né, já que houve incidentes com grupos armados que marcaram não só essa, mas como as últimas eleições mexicanas. Isso é um pouco moeda comum, né? Enfim, isso acontece, infelizmente, assim como acontecem os assassinatos de presidentes, e vale lembrar que essa questão da violência, dos homicídios relacionados ao narcotráfico, vão ser um pouco definidores do governo da Claudia Sheinbaum, né? Porque ela é vista como alguém que agrega coisas ao projeto do AMLO, por exemplo, o feminismo, a questão do meio ambiente. Porém, nada disso vai servir se ela não conseguir, de fato, enfrentar a violência de alguma maneira, né? Enfim, os números são muito altos, a quantidade de jornalistas que morrem, colegas que morrem ali é muito grande, e existe toda essa questão dos mais de 100 mil desaparecidos, que são uma interrogante, aí, uma interrogação para que o Estado resolva, né? Então ela vai ter que enfrentar essa questão da violência, não vai valer apenas ela ter bandeiras nobres ou muito bem aceitas pelo progressismo mundial, né? Ela vai ter que enfrentar esse problema. E a sua coalizão, né, que é Sigamos Haciendo História, formada, né, pelo Morena, que é o Movimento Generación Nacional, o Partido Verde Ecologista do México e o Partido del Trabajo, já acena, né, para uma possível reforma do Supremo no país, né, Silvia? Sim, sim. Aí, como eu dizia, a grande questão é se isso vai configurar uma reforma importante e significativa ou se vai ser mais um avanço sobre as instituições, como o AMLO chegou a quase realizar, né? No caso do Instituto Nacional Eleitoral, por exemplo, enfim. Foram momentos ali do governo do López Obrador que estiveram ali na fronteira entre o democrático e o antidemocrático. Essa reforma do Supremo também pode ser configurada como uma ameaça à democracia, dependendo de como ela levar isso adiante. E outra coisa que repercutiu bastante em relação à nova presidenta do país é o fato dela ser judia, né? O sobrenome Sheinbaum, mas ela é crítica, né, do Estado de Israel e tem se mostrado pró-Palestina, né, em relação ao conflito na faixa de Gaza. Inclusive, já pediu à ONU, no passado, pela criação de um Estado palestino. Sim, isso é muito claro para ela, como, enfim, também é para vários líderes de esquerda da região, né? Enfim, o fato de ela ser judia não significa que ela não se comova e não se engaje com relação às vítimas da Palestina.
acho que é uma posição até natural, porque é a posição também do padrinho político dela, etc. Né? Bem, em outra notícia relacionada ao México, tivemos, né, a divulgação de um vídeo do ex-embaixador britânico no país, no qual ele apontava uma arma semiautomática para um funcionário mexicano da embaixada, né? No caso, o John Benjamin, né, que é um diplomata de carreira com mais de 40 anos de serviço, tendo passado já por outros países latino-americanos, como o Chile, além dos Estados Unidos, Turquia, Gana e Indonésia, né? E ele acabou sendo afastado do cargo no começo do ano, mas isso só veio a público nos últimos dias. Como você acompanhou a repercussão desse caso, Silvia? Eu achei esse episódio bizarro. O vídeo, enfim, mostra claramente que o diplomata britânico está gargalhando, né, dando risada, parece até meio fora de si, assim, e o funcionário mexicano fazendo gestos de como assim? O que está acontecendo? Enfim. E depois, pelo que eu vi nas redes e gente que o conheceu em outras posições, disse que esse comportamento era muito típico da personalidade dele. Ou seja, pelo menos isso foi descoberto agora e o cara foi afastado, né? Enfim, é muito feio e totalmente fora de protocolo e do comportamento que se espera de diplomatas. Isso. Ainda na Bacia do Caribe, tivemos a posse, né, do novo velho primeiro-ministro haitiano, o Gary Conille, que declarou, né, que deixamos nossas diferenças de lado para trabalhar pelo país, né, nesse momento de crise institucional em relação à segurança pública. Pois é, mais um capítulo dessa saga haitiana, né? Enfim, pelo menos agora tem um nome, tem uma cara, o governo, né? E a gente espera que agora venham as eleições e também a pacificação do país, né? Tão turbulento como a gente acompanha já faz um tempo aqui no Xadrez. Do Haiti, vamos para a Colômbia, já que o ex-presidente Juan Manuel Santos declarou, né, em relação à ONU, que o acordo de paz com as Farc não incluía, né, uma convocatória à Assembleia Constituinte, que é o que o governo Petro está se respaldando, né, para esse possível legado num momento de bastante crise política no país. Pois é, o Petro está usando aí uma suposta brecha no acordo, né? Porque existe um artigo do acordo que diz que depois da assinatura do acordo de paz, convocará um grande acordo nacional para implementá-lo. Ele está interpretando que esse acordo nacional é uma Assembleia Constituinte, mas ele já foi desmentido tanto pelo Humberto de la Calle, que foi o chefe da negociação pelo lado do Estado, e pelo Timochenko, que era o líder das Farc nesse momento, né? As Farc se desmobilizaram, então não é correto dizer que ele é atualmente, embora seja do comando aí do partido das Farc. Enfim, então nem o Juan Manuel Santos, ex-presidente, que estava a cargo do país e desse acordo, nem o chefe de negociação pelo lado do Estado, nem o chefe de negociação pelo lado das Farc admitem que esse artigo incluía a ideia da Assembleia Constituinte. E é isso que o Santos veio dizer, mais uma voz desacreditando essa iniciativa de chamar uma nova Constituição. Bem, da Colômbia vamos para o Chile, já que a Justiça ordenou no começo da semana a prisão preventiva do alcalde Daniel Jadue, da comuna de Recoleta, que fica ao norte da capital Santiago, né? No que a defesa fala em perseguição política, num caso decorrente das farmácias populares, né, que foram uma medida tomada, né, pelo alcalde em meados da década passada e que acabaram saindo de Recoleta para o resto do país. Uhum. Daniel Jadue, que é uma figura importante na política chilena, inclusive até se dizia antes do Boric aparecer dessa forma tão impactante, se dizia, se tinha o Daniel Jadue como
um possível presidenciável, né, pelo lado da esquerda. Do campo da esquerda. Ele, inclusive, é derrotado nas primárias da Frente Ampla pelo próprio Boric, né? Exatamente. E, enfim, essa questão mais específica das farmácias eu não conheço muito bem, mas, enfim, obviamente isso vai ter uma consequência política, isso levanta debate sobre a posição da esquerda no atual contexto chileno, né? No caso, esse projeto acabou tendo aí uma concorrência, né, em relação às redes privadas, né, de farmácias pelo país. Então, justamente a defesa acusa, né, que é um lawfare, né, tem um lobby aí da indústria farmacêutica. Então vamos acompanhar esse caso, porque tem essa suspeita, né, de ser uma medida contra um projeto que beneficiou boa parte da população, né? Então, sim. Por isso que estamos ainda, né, nas fases iniciais do processo. Claro, e ele é prefeito de Recoleta. Para os brasileiros que vêm muito para a Argentina, eu creio que identificam muito a Recoleta como um bairro nobre, né? Porque aqui em Buenos Aires de fato mas no Chile a Recoleta é um município, um distrito bastante sofrido, é de classe média baixa. Fica no extremo norte, né, da capital, porque e é isso, né? A região metropolitana ela é dividida em comunas, né? Que não seriam exatamente municípios, porque tudo faz parte de Santiago, mas daí tem os alcaldes em cada comuna, né? E Recoleta não é uma das zonas mais nobres da capital. Inclusive o estádio Santa Laura, né, de propriedade da União Espanhola, que é bastante conhecido do público futeboleiro, fica próximo ali da região de Recoleta. Ah, olha só. O futebol sempre iluminando sempre me ajuda a me localizar. Mas é importante, porque, enfim, dá um pouco o raio-x do que essa comuna. E ainda no Chile, né, tivemos no final de semana a Cuenta Pública, né, Silvia, que é aquele momento que o presidente se dirige ao Congresso para enfim, ser sabatinado, né, justificar o seu ano de governo, enfim. Então tivemos esse momento importante, né, para a democracia do Chile, a terceira conta pública de Gabriel Boric no poder. Sim, e também marca o momento em que, enfim, o governo entra numa espécie de fase final, né? Daqui em diante ele vai ter mais esse ano, e depois o outro já praticamente é um ano de eleitoral. E já faz algum tempo, já faz algumas semanas que eu tenho visto assim, algumas entrevistas, declarações de pessoas do governo, por exemplo, a Camila Valleiros, que é do Partido Comunista e está na base do governo. Que é a porta-voz. E a porta-voz, exato. Dizendo que, bom, agora agora é o tudo ou nada. Agora a gente tem que, de fato, implementar algumas coisas, deixar algumas coisas, porque é o momento final do governo, né? A marca tem que ser dada agora. E o Boric meio que foi nessa onda, nesse discurso da conta pública, que, como você mesmo lembrou, é uma espécie de State of the Union, né? Um balanço do que já foi e uma projeção para o próximo período. E no qual o Boric fez alguns anúncios, né? Por exemplo, de que o governo vai tentar aprovar uma lei de aborto, aprovar uma lei de eutanásia, enfim, coisas que ele não ousou fazer antes, justamente porque pela governabilidade ele acabou abandonando algumas bandeiras da esquerda progressista e indo para o centro. E também lembrando novamente que, assim como o México, o Chile não tem reeleição, né? Sim, exatamente. Ele tem que agora deixar a sua marca ou, enfim, sair um pouco como um presidente que não conseguiu aprovar algumas reformas essenciais e não conseguiu aprovar a famosa constituinte, né? E nos últimos anos a esquerda e a direita têm se alternado no poder, né? O presidente nunca consegue
eleger o sucessor, né? Sempre a oposição acaba se fortalecendo, né? Tem sido assim, né, nos 2 governos Bachelet e nos 2 Pinheira. Então, esse é um desafio também para o Gabriel Boric, né? Em relação ao tema do aborto, né, 9 deputados se retiraram do Congresso após o anúncio do Boric em relação ao projeto, né, de um aborto legal. E, por outro lado, na base do governo, os setores ambientalistas reclamaram, né, que a conta pública mal tocou nessa questão, né, que tem afligido boa parte da sua base eleitoral, principalmente no sul do país, né, como a gente vem repercutindo quase todas as edições, né? Claro, claro. De fato, enfim, Boric agora precisa deliver, como se diz nos Estados Unidos, né? Precisa meio que... entregar. Exatamente. Agora, eu não acho que essas 2 questões, por exemplo, mais sensíveis, como o aborto e a eutanásia, passem adiante, né? Eu acho que é mais um discurso de retórica, é um discurso para desenhar um pouco o que foi ele e o governo dele, porque a gente sabe, né? O Chile tem um congresso bastante conservador, que inclusive travou as reformas anteriores do Boric, travou a ideia da Constituição, enfim, e tem também uma sociedade bastante conservadora por trás, ou seja, eu acho muito difícil que essas legislações passem agora, mas eu entendo essa iniciativa, uma ideia de agora eu tenho pouco a perder, agora eu vou tentar sair como um presidente de esquerda, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Posso estar errada e isso ser aprovado e o Chile ser mais uma vez vanguarda no que diz respeito a direitos sociais. Bem, do Chile vamos para a Bolívia, já que foram registrados no começo da semana 14 pontos de bloqueio no começo do 2º dia da greve de caminhoneiros, né? E daí sempre, né, fica aquela pulga atrás da orelha, né, Silvia, em relação ao paro, né, dos caminhoneiros, porque existe a suspeita de ser um lockout, né, por parte dos seus contratantes, né? Mas, enfim, foram 5 dos 9 departamentos do país foram atingidos, né, por esses cortes nas estradas, sendo Potosí o mais atingido com 6 pontos de bloqueio, seguindo por Oruro com 5, enquanto Tarija, Cochabamba e Santa Cruz apresentaram 1 ponto de bloqueio cada, né? Isso de acordo com a administradora boliviana de carreteras, que são as estradas, né? Sim, sim. A Bolívia é um pouco... A gente costuma dizer entre os correspondentes estrangeiros que cobrem a América Latina, né, que a Bolívia fica quieta por um tempo, assim, e de repente quando aparece de novo nos noticiários é alguma coisa, alguma questão social muito grave, né? E a gente está vendo um ambiente fervilhante na Bolívia, né, que vem crescendo. Eu não sei se isso não vai se transformar numa coisa mais forte, mais política, à medida que passam os meses, mas os sindicatos são muito fortes, existe de fato essa questão das patronais, né? E os caminhoneiros são responsáveis por boa parte da atividade econômica da Bolívia passa por eles ali, né? Principalmente ali com relação pelo fato de a Bolívia não ter mar, né? E não ter um escoamento fácil para nenhum porto, depende muito desse setor dos transportes. Então, eles são realmente muito importantes na economia local. Isso. Bem, da Bolívia a gente passa ali justamente, né, pelo departamento de Tarija, vamos em direção à Argentina, já que o esgoto e a água de Buenos Aires devem ser reprivatizados, né? Ou usando uma expressão bastante argentina, recontra privatizado. Recontra, exatamente. Recontra é bem linguagem portenha, assim, né? Achei muito interessante essa notícia que foi divulgada aí pela Maiara, Maiara Paixão, correspondente da Folha, e ela conta um pouco desse misterioso edifício das águas, né? Que é tão importante aqui na arquitetura local e que mostra um período assim de
de abundância da Argentina, né? Na sua arquitetura, no seu funcionamento. E agora a gente está nesse momento em que temos um governo aqui que está bastante empenhado em levar adiante um projeto de privatização meio geral assim, das estatais, né? E que gera também um pouco de receio, porque isso já aconteceu outras vezes, né? Período Menem, enfim, período de outros governos mais liberais, e que no final não teve o resultado esperado, né? Também é um cenário em que a gente está vivendo aqui um ajuste muito forte das tarifas de água, tarifas de energia, o fato de se pensar em reprivatizar o esgoto e a água remontam a essa ideia de uma crise generalizada no país, né? Isso, e ainda na Argentina tivemos também, né, o anúncio por parte do presidente da Câmara dos Deputados, o Martín Menem, sobrinho do ex-presidente Carlos Saúl Menem e filho, né, do ex-senador Eduardo Menem, da aprovação, né, de um incremento na dieta dos deputados nacionais, né? Ou seja, houve um aumento de 80% que será pago em 3 cotas. Lembrando, né, que o próprio Martín Menem, que também é presidente do Libertad Avança, né, o partido do Javier Milei, havia pedido ao presidente em 7 de março para não ter o aumento, né? E agora voltou atrás por conta da casta, né, Silvia? De fato, nunca é popular esse tipo de medida, né, de alto aumento dos políticos. Mas nesse cenário atual de alta inflação, embora a inflação a cifra esteja diminuindo, a inflação é alta, houve esses aumentos todos na água, na luz, nos transportes, na energia, como mencionei antes, e de repente nesse cenário em que tudo é caríssimo para todos os argentinos e que a classe média, a classe mais humilde estão sofrendo bastante, vem justamente o sobrinho do Menem para anunciar um aumento para a classe política, ou seja, isso pega muito mal, cai muito mal entre a população e vamos ver aí se eles conseguem reconquistar a narrativa e a popularidade, né, que acaba ficando desgastada com esse tipo de medida. Bem, agora a gente cruza o charco em direção ao Paisito, já que um treinador argentino de futebol causou bastante polêmica no Uruguai devido a um xingamento a um árbitro, no caso é o Ricardo Caruso Lombardi, que, aproveitando, né, de outra expressão que eu gosto muito do lunfardo, é um vende-humo, né, Silvia? Ele é um personagem bastante midiático, folclórico, enfim, desbocado, e acabou, né, chamando o árbitro Javier Férez durante uma partida do Miramar Misiones, clube que ele dirigia, contra o Liverpool de Montevideo, de negro de mierda, né? E no caso aqui, negro não em referência à cor da pele, mas sim da cor do cabelo, né? Que é uma referência geralmente a pessoas, né, das camadas populares na Argentina, né? É ofensivo por onde você olhar, é ofensivo, né? Enfim, e muitas vezes falam isso também para pessoas que são um pouco mais morenas, ou são de etnias indígenas, não necessariamente... No caso da Argentina é mais referente aos indígenas, né? Exato, aqui sim. No Uruguai, imagino que seja mais comum também com a população afro-uruguaia. Que daí é mais numerosa em relação à Argentina, né? Sim. Eu não considero o Uruguai um país racista, mas existe um componente racista na elite, na sociedade, né? Isso se mostra nesse tipo de manifestação, né? Mas no caso justamente houve, né, um apoio justamente ao árbitro, né? A sociedade uruguaia ficou bastante enojada com a expressão utilizada pelo treinador argentino, né? Claro, sinal de que os tempos estão mudando, né? De que esse tipo de coisa não é mais suportado. É mais ou menos
parecido com o que acontece no Brasil também, né? Sim. Quando acontece um evento desse de racismo, há uma reação grande. Mas ainda acontece, né? Então, sim, ainda... não, segue ocorrendo, infelizmente, né? É. Bem, Silvia, fechando esse bloco, a gente fica com a sua dica cultural. Ah, que legal. Eu separei uma dica aqui que eu tô gostando muito. Eu tô lendo os livros do César Aira, que a editora Fósforo tá lançando no Brasil. Vai lançar a editora vai lançar os 16 livros do César Aira, o escritor argentino, que, enfim, ele vai tanto da ficção científica, a prosa também inclui um pouco de poesia, e no caso desses livros são novelitas, ou seja, são pequenos romances muito interessantes, muito rápidos, muito intrigantes, com tradução do Joca Wolff e da Paloma Vidal para o português, e saíram os primeiros 4 e agora vão sair outros 12. É muito interessante, vale a pena, os livrinhos não são caros, e a edição está muito caprichada. Isso, e eu ainda não li, mas eu estou bastante curioso com um livro que foi recém-lançado aqui no Brasil, chamado Seul, São Paulo, do escritor boliviano-brasileiro Gabriel Mamani Magne, que trata justamente, né, da imigração boliviana aqui na capital paulista, e foi lançado recentemente pela Todavia, né? Então fica aqui a recomendação e a minha curiosidade também. Que curioso, que interessante. Vou dar uma olhada nesse lançamento, não conhecia.